seja bem-vindo! Hoje o nosso programa está light, divertido e muito musical, música de qualidade. Afinal, quem está entre nós é o intérprete, compositor Tony Conrad, acompanhado do músico filho Maurício Conrad. E ele está aqui em Pelotas para divulgar um trabalho que vai acontecer na sexta-feira que vem, dia 21, que é um tributo aos Beatles, isso mesmo, um tributo aos Beatles, e não é qualquer um que se arrisca a prestar essa homenagem, e vai ser no restaurante Bar Moza, aqui em Pelotas. Então a gente vai apresentar esses que são pratas da casa. Primeiro é um prazer de novo vocês estarem aqui, que dá aquele início que eu falei, dá uma relaxada na gente, e não é qualquer um que tem um showzinho particular, né? Da melhor qualidade. O pessoal que está nos assistindo, tanto pela TV quanto pela internet, né? Quem não assina a Blue pode nos assistir pela internet ao vivo, em tempo real, pelo www.tvcidadepelotas.com.br. E acredito que vai estar todo mundo conectado. Está sendo muito divulgado, né? É, bastante. O prazer é nosso, tá? Antes de mais nada, o prazer está aqui. Obrigado pela parte que nos toca, né, da música agradável. Nossa, põe agradável nisso. Vamos começar do início. Tu estás em Floripa, continuas morando lá, tu voltaste... Porque a última vez que tu estivesses aqui, os dois, sim, vocês tinham ido para Floripa por causa do meio, que seria um meio mais perto, no meio do caminho, entre São Paulo e Rio, que são as cidades, grandes centros. Como é que está agora a tua vida? Bom, primeiro assim, Fernanda, eu sei que vai parecer um pouco suspeito, né, na verdade, eu falar agora que a gente está na região de novo. Eles estão morando em Pelotas, assim, estão com a sede em Pelotas, morando perto da casa da mãe deles, com a família toda aqui e tal. E eu tô aqui agora, assim, tal, tenho uns contatos em Porto Alegre, tenho uns contatos em Santa Cruz e tal. E tem alguns contatos também que ficaram em Floripa para fazer. Mas se eu tivesse que te dizer, eu tô aqui na região, tenho casamentos, formaturas para fazer agora, né, nesse tempo todo. Mas o que me fez realmente, assim, de coração, voltar um pouco mais para o sul, primeiro foi um relacionamento que eu tinha em São Paulo que acabou, né? Eu fui a São Paulo, mas te confesso que eu fui a São Paulo assim, e se tiver algum paulista ouvindo, tá, não estou dizendo que toda a população de São Paulo é assim, mas a nossa cultura aqui é muito legal. A nossa cultura musical. Sim. E Florianópolis, que é uma ilha maravilhosa, realmente é maravilhosa. A natureza em Florianópolis, meu Deus do céu, né? Tu te apaixona. A Barra da Lagoa, que era onde a gente morava, a gente tem saudade até agora, né, Maurício? Daquela coisa de louco que é assim, aquele astral de turista e tal. Mas é que tudo tem aquele fascínio dos primeiros meses, né, e tal. Depois eu me dei conta que é o seguinte, que a ilha não tem cultura, assim, sabe? Não tem uma cultura como a nossa, por exemplo, que é chegar em Pelotas. Eu não vou nem falar do Cleiton Cledir, do Ramil e da galera toda mais famosa, assim. Mas a nossa cultura... Servilha, né? Tem muita gente. Os meus próprios amigos aqui de Pelotas, né, que compõem, inclusive tem algum desses que tem que vir no teu programa, assim. Uma galera que tu... Esses dias eu fui num bar, sexta-feira e tal, que a gente teve uma folga, eu fui num bar lá no Porto. Bar do Zé. Tinha uns amigos tocando rock and roll pra caramba. Eu falei, meu Deus, isso daqui é uma coisa que... Que não existe, né? Sabe, assim, então, mais ou menos a ver com isso, assim, então. Então a gente está na região. Tá na região. E para tu ter ideia, assim, tipo, uma coisa que eu tentei fazer com os amigos argentinos lá em Floripa e a gente nunca conseguiu, era justamente esse tributo aos Beatles, assim, sabe? Que não é tributo, a gente vai se reunir para tocar Beatles, né? Também não vai tocar só Beatles, vai tocar rock and roll anos 50 e tal. E aqui tem uma grande vantagem que eu chego aqui na cidade e entro em contato com um amigo, o cara já me conhece, porque tu sabe que o grande problema lá na ilha mesmo, que eu entendo os donos de bares, não conhece a pessoa, né? Então, porra, a pessoa chega, eu sou músico, quero fazer um tributo aos Beatles. Aí o cara fala que nem tu falasse aqui, pô, tem que se garantir pra fazer. Mas é que a gente conhece e sabe que você se garantem, né? Aí a pessoa me olha e fala, mas esse cabeludo estranho aí, com aquele guri mais descabelado que ele vai fazer, ele vai dar os Beatles, né? Então aqui, pô, a gente entrou em contato com o cara do Moza lá, que é o nosso parceiro, o Jaimer, vamos fazer dia 21, já tem o pessoal da banda que a gente conhece, enfim. Um pouco de comodidade mesmo, que a gente... Depois de uma certa idade, tu já não quer passar trabalho na vida, né? Tu já começa a te doer as costas e ataca os rins. Então, pô, eu tô mais por esse lado assim também. Como que me fazia subir mais? Até inclusive com relação a São Paulo. Era esse relacionamento que acabou, eu tô pela aí. Tô pela aí, acabou. Tô pela aí, pô. Foi um personagem que falou pela aí. Pois é, e como é que foi assim pra vocês o ensaio? Porque, claro, tem que ter uma preparação para fazer as músicas, né? Dos Beatles.
arranjo? Como é que foi isso? Assim? Na verdade, para mim não, Fernanda, porque... Tu já toca, né? Não, assim, eu sou músico. Não vou dizer que eu seja músico por causa dos Beatles, que seria uma coisa muito dramática, né, e tal, assim. Mas eu gostava, realmente, assim, eu gostava de música, assim, porque a minha família foi muito musical. Mas a gente não tinha nem instrumentos em casa, assim, então. E eu gostava de Michael Jackson, copiava as letras, fazia dança e tal, fazia a mesma dança, gente. O pessoal acha que é... Eu não tô falando piada, rapaz, é sério. Tá, tu quer dançar aqui depois? Ou se quiser, eu danço aqui. Tá. Mas é que eu passo na lua, tem que fazer numa superfície lisa. Não dá pra ser aqui no carpete. Claro que o carpete vai esfregar o pé de jeito. Tá. Enfim. Então tá, vai ficar devendo essa. E aí eu tava, mas enfim, eu não sabia, né, assim, talvez eu pensava, pô, vou me envolver com música de alguma forma. Fui na casa, e não era como hoje em dia, que tu tem YouTube, MP3, uma dificuldade, o fulano lá, não sei onde, tem um disco dos Beatles. Então eu fui até a casa do meu amigo e ele colocou lá. Ele colocou uma música que era assim, era só um pedacinho. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words along you hear. I'm in love with you. I've known the secret for a week or two. Nobody knows, just we two. To know a secret. Do you promise not to tell? I do closer. Let me whisper in your ear. Say the words along you hear. I'm in love with you. Quando eu ouvi essa música, assim, né, no disco do meu amigo, eu sentia, tem uma coisa que a gente não tem muita explicação, mas eu falei assim, o Michael Jackson, pô, legal, naquela... Mas não, o Michael Jackson, o Quincy Jones contratava os músicos tocavam e o Michael Jackson cantava. Não que ele não participasse da produção, mas os Beatles eram os quatro tocando mesmo, gente. Era eles no vocalzinho, era músicos, como diz um amigo meu, Sullivan, ele diz assim, os Beatles somos nós. Que são os músicos mesmo, tocando, então, compondo, arranjando com George Martin, que seja, mas né, eles tocando. E aí tem uma história muito legal que eu conto, assim, que é que o próprio John Lennon conta que ele não sabia o que fazer da vida. Ele foi ao cinema assistir um filme do Elvis, e quando apareceu o Elvis, ele estava lá, né, apareceu o Elvis e todo mundo, uau! E ele pensou, tá aí um bom emprego. Eu acho perfeito isso pra mim. Então quando eu ouvi aquele disco dos Beatles, eu pensei... Né? Eu gostaria de fazer isso, gostaria de ganhar dinheiro com isso, sabe? Comprar feijão, arroz, uma coisa bem dia a dia mesmo, pagar a conta de luz e tal, fazendo isso. E aí tentei, claro, de 92 até 2000 eu não paguei muitas contas de luz, mas depois eu aprendi, né? Um pouquinho, assim, consegui, não sei mais ou menos. Mas essa paixão sempre ficou desde o começo lá e tal. E de vez em quando é legal, assim, a gente se unir, faremos eu e o Maurício, né? Pois é, quem é que vai? E o Vinícius, que é um amigo meu que também, assim, eu conheci o Vinícius por um show que eu fiz, tocando só Beatles, que foram o número de pagantes. Nossa! Não é 404. Não, é 4. Foram 4 pessoas. Quando me abriu aquela Nossa. Do teatro, e eu precisava daquela grana, Fernanda, assim, quando me abriu, assim, tinha aqueles 4, me deu vontade de jogar o violão na cabeça deles e falar, pô, porque daí eu tive que tocar para os 4 desgraçados. Vinícius, desculpa, tá? Mas pô, e aí o Vinícius ficou meu amigo desde então. Então sempre que a gente faz um tributo ou se encontra para tocar Beatles, tu perguntar tudo para responder que tu perguntasse se para ter se precisava muito trabalho. Eu já sei as músicas praticamente todas. Mas eu sei todas, tem algumas que a gente passou a tocar, porque eu nunca tive um guitarrista que tirasse os solos. Agora eu tenho o Maurício, né? Maurício. Então tá em casa. Responsabilidade, Maurício. Maurício, eu tô indo ali, eu sento, tira um solo de I Saw Her Standing There, tá? Ah, beleza, tá. Ele tá lá. Mas puxou o pai, né? A veia, né? Quer tocar outra para mostrar aí as habilidades? Claro, sim, vamos nessa. O que tu queres tocar, Maurício? Sol já direto? Pode ser. Então vamos direto. Falou, agora a gente quer ouvir. Pode ser? 1, 2, 3, 4. But she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond the bad. Like that. I never danced with another.
fall to love, I fall in love with her. She wouldn't dance with another. Oh, since I saw her standing there. Wow! Fall to love, I'll fall in love with her. I never danced with another. Oh, since I saw her standing there. Oh, since I saw her standing there. Oh, since I saw her standing there. Show! Nossa, o solo maravilhoso, hein? Ficou legal, né? Nossa, não enche muito a bola, senão ele já relaxa esse guri. Não pode senão ele quer cobrar um pouco mais, assim, né? Um cachê maior. Olha, esse guri é tão tranquilo que nem isso, gente. Às vezes eu digo, cara, vai, sai aí, não sei onde ir. Tá bom, o cara ficar em casa. Pois é tranquilo demais. Tranquilo demais, né? Pior é que nós tínhamos um vizinho que era baiano na época que ele foi concebido, então... Então é complicado, né? Não sei, os dois. não. Eu tô aqui na mão, já desde quando a gente começou, com um CD, que é o teu último, né? Que é o Saudade. E que não é porque tu tá aqui na minha frente, mas eu já havia te dito que ele faz parte dali do meu som, do meu carro, que é maravilhoso, assim. Fala muito também de Pelotas, Laranjal, né? Desse voltar... Tem essa, né, no teatro, 7 de abril e tudo. Esse trabalho, tu continuas assim, divulgando, fazendo shows? Claro, na verdade eu gosto, Fernanda, assim, de ouvir muito, sabe, de ter o respaldo, assim, o feedback. É chique. Você adora usar nome em inglês. De ter o retorno do cliente, que eu chamo de cliente, eu não chamo de fã, né? Eu falo que a minha clientela e tal, Então, o que acontece? A gente está tocando em barzinhos às vezes, e eu já fui, logo que eu comecei na noite, tocava Lulu Santos, tocava Beatles, tocava Bee Gees e tal, e se pedisse alguma música minha eu não tocava. E a gente tem tido a felicidade de pedirem muita música na noite. Tem músicas todas maravilhosas, todas, assim, acho cada uma mais linda que a outra. Muito obrigado. Tu podia tocar uma, né? Podemos, claro. Totalmente fora sem problema. Totalmente fora do... Como eu te falei, entendeu? A ideia é, a gente vai estar tocando Beatles lá no dia 21. Pois é, e vai ter... se chegar alguém e pedir, então tocar, sei lá, Saudade, que é a mais pedida. Linda, mas vamos tocar com certeza. Tem preferência por alguma? Toca Saudade. Saudade? Preferida, maravilhosa. Quando o vento ao longe tenta me levar, por alguém ainda hoje a me esperar. Lembro nessa chuva cenas de um lugar, a magia vem no tempo a viajar. Vem pro set que hoje eu vou cantar uma canção pra dizer que meu corpo onde quer que vá não me leva mais meu lugar. Sonhos de infância na memória, onde eu vá uma só saudade o mundo mora. Teu olhar traz de volta a noite de um lugar onde um dia eu pude ser feliz só por ser. Nossa, eu acho essa música espetacular.
Maravilhosa. Enquanto tocava, eu estava pensando uma coisa muito legal. Que tipo assim, quando eu comecei, né, o meu trabalho com música, claro, guardadas as proporções, né, mas aqui tem uma significância muito grande. Eu ia nos programas e eu queria tocar minha música própria e as pessoas ficavam, mas toca Beatles. E olha que legal, a gente tá num programa onde a gente veio para tocar só Beatles e a pessoa me pediu saudade. Então, assim, muito obrigado, sério mesmo. Tá louco, assim, Fernando, imagina. Tu não faz ideia da importância disso na nossa carreira, assim, é muito legal. Né, Maurício? Nossa, mas tem músicas maravilhosas, Muito mas obrigado. Isso é a conquista. E, assim, eu acredito que a persistência, porque muitas vezes vocês devem ter tido vontade de parar, como quase em todas as carreiras que a gente começa e tudo, e a competência, né? Acredito que, porque muitos, a maioria dos músicos, principalmente aqui da Zona Sul, não conseguem sobreviver da música. A gente entrevista as pessoas, eles vêm aqui e sempre tem um outro trabalho que é o que mantém, né? E vocês não. Isso é um diferencial enorme, né? Da persistência, mas se não tivesse qualidade, não adiantaria. Eu não sei o que acontece com os outros músicos, né? Mas eu digo comigo, assim, ó, eu desde muito tempo, assim, ó, que eu trato a pessoa que está ali ouvindo a minha música e comprando CD como cliente. Eu acho que isso é um grande diferencial. Não é meu fã. Porque eu acho que quando entra nessa relação de fã, fica aquela coisa assim, o cara vai aturar tudo que eu tocar. Portanto, hoje eu não estou bem para tocar no bar, eu vou lá. Eu já penso assim, ó, que a vida é tão rara, assim, sabe? E tão corrida para todo mundo, Fernando, que um casal que está ali sentado naquele bar ali, às vezes, tu não sabe, ele teve uma programação toda para conseguir chegar naquele bar. Eu já ouvi histórias de pessoas que disseram assim, por exemplo, quando tu vai para um bar e aí até na própria entrevista, e a gente faz as nossas piadas sem graça aqui, as nossas besteiras. Às vezes eu me exponho a algumas situações que depois a gente entra no carro e eu falo para o Maurício, acho que hoje eu me passei, né? E ele fala, não, tá valendo. Aí eu penso assim, ó, quando o casal chegou ali, sentou, eu tinha uma amiga que falava muito disso. Tony, foi muito bom assim sentar naquele bar ali e ouvir aquelas piadas idiotas, sabe? Porque tudo que a gente quer é isso, é relaxar, né? Não quer ver um trabalho sério. Claro, sim. A seriedade tem um limite, né? É que nem tu aqui no teu programa. Tu consegue levar a sério, levar o roteiro, mas descontraindo, né? Não, e até assim, ó, inclusive quando vocês chegaram e tudo, foi até a maneira como a receptividade que eu tive. Que coisa boa que hoje eu vou ter um programa leve, um programa light, porque às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente precisa abordar os assuntos sérios, né? A gente precisa abordar todos os assuntos. Mas a música dá aquela, né, aquela relaxada, aquela respirada, que todo mundo precisa. E acredito que as pessoas aí do outro lado estejam curtindo isso, né? Poder estar na sua casa, ou no seu escritório, porque tem muita gente trabalhando também, né, consultório, mas escutando uma música, uma boa música, uma música de qualidade que vocês têm prazer de fazer. Isso é diferente, né? E tu já estás com quanto tempo na estrada, assim? Eu comecei faz 3 anos. Ah, tá. Já faz o quê? Mais de 10, 15? Faz bastante. Não, na verdade eu comecei mesmo assim, com música em 90, que eu comecei a ganhar dinheiro com música, né? 94, que foi o ano que 93, 94, que foi o ano que o Maurício nasceu. Porque foi onde eu comecei a trabalhar com uma banda de baile, né? Porque eu tinha essa banda cover dos Beatles, que foi a minha paixão. Mas, na verdade, Fernando, assim, ó, era muita porra louquice, sabe, assim. Claro, até porque eu era muito novo, tinha perdido os pais, né, tava lá, enfim. Rebelde? Rebelde eu nunca fui, eu sempre fui certinho, gente, demais, assim, eu era daquele cara, sério, até hoje. A gente sai de algum bar e fala assim, hoje, Maurício, vamos arrebentar, não é? Hoje tem uma festa lá, vamos pra festa, a gente sai, ele passa na frente da festa, aí a gente se olha assim, tu quer entrar, Maurício? Eu não quero, eu tô louco pra chegar em casa, tomar um leite com bolachinha, sério, isso é verdade, a gente é uma careta pra caramba. Não, e até porque vocês passam na noite, né, tocando, tipo, geralmente sexta, sábado... É por não gostar mesmo da noite. Não, exatamente, então vocês já tocam, que é o trabalho de vocês, então pra sair já... Mas eu não gostava de sair. Eu acho a noite chata, assim, porque tu sempre encontra alguém chato. Não encontra gente legal, mas encontra gente chata também que vem. Aquela pessoa que vem te falar, falando 500 vezes a mesma coisa, sabe? Tá, porque tá alcoolizado. Dá vontade de eu já entendi, pô, vai ficar repetindo. Né? E também porque o tipo de música que tá tocando hoje em dia, pelo amor de Deus, gente, complicado. É um absurdo. Pra não dizer que a gente não gosta, a gente tocou uma festa em Jaguarão. Tu também vocês têm ido muito a Jaguarão, né? Jaguarão, Bagé, são cidades que a gente continua indo sempre, assim. E até tem um show por agora, né? A gente tem amanhã, inclusive, que é sexta, tá ao vivo, né? Tá ao vivo, a gente tá ao vivo. A gente toca no Hotel Obino, em Bagé, que é o então, mercado. amanhã é sexta-feira.
Bagé, esse lugar que a gente toca em Bagé é show de bola. É no próprio hotel mesmo, a parte do café da manhã ali, então, onde a gente toca, né? E sábado a gente toca aqui no escritório. A gente toca depois... Bem pertinho aqui da TV. É por aqui, né? Bem pertinho. Ah, não, pra lá. Pra cá, pra trás. Não conheço ainda, me disseram que é muito legal. Eu também não conheço ainda essa nova de Bagé. Eu já toquei quando era... Como é que era o nome, Maurício? Confraria? Agora com essa nova administração, não, assim... Tá muito legal. Pô, a programação musical é legal pra caramba, assim. Projeto Pop toca depois da gente, e depois eu acho que tem pagode na finaleira que eu... Desculpa, gente, mas não lembro o nome da banda, enfim. Pois é, e a gente falando já, pegando um gancho, aqui também tem muito bar, muito restaurante, e que abrem espaço para músicos. Sim. Isso acontece lá onde vocês moraram, em Florianópolis? Tem essa gama... Eu acho de oferta, assim? Não, eu acho que e de não. boa qualidade, porque são locais bons. Isso é uma coisa que me faz ser feliz de estar aqui em Pelotas, porque eu fui, por exemplo, na segunda-feira, não nessa segunda, na segunda da semana passada, eu estava no Mosa, inclusive, conversando com o Jamer, e estava o Daniel Rossi, que é o meu amigo, tocando lá. E aí, Fernanda, ele começou a tocar, o cara... A sonzeira, né? Tocando só rock and roll das antigas, com vozeirão rouco, assim, meio Joey Cooker e tal. E lá na ilha o que a gente via muito, não quero desfazer eu quero que vocês me entendam, não estou desfazendo da canção, porque é uma canção que a gente toca, mas era... Você... Passava num bar, tava o cara tocando você, tava no outro, tava tocando... Gostava tanto de você. É tipo música meio de praia, parece, de beira de praia. Não, de praia meio malandro, de tira Não, porque assim, o problema maior o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente toca as óbvias. Óbvio, claro. A gente toca você, toca Gostando de Você, toca essas coisas. Mas a gente dá uma saidinha também, às vezes. A gente estava tocando no bar aqui, que a gente não está tocando mais lá. Então não vou dizer o nome. Sim, bom dia. E de repente está lá no final da noite, o pessoal, ficou mais um, legal pra caramba, assim, um baita astral. E de repente eu falei, tá bem, a gente vai tocar mais um, mas a gente não vai tocar uma que vocês, né? Sim, então, e a gente tocou. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. E a gente viu uma galera cantando. E aí o que eu te digo, assim, que falta no músico isso, o músico tá ali na noite, não tem problema em tocar cover, mas toca um cover que pelo menos te surpreenda. Agora o cara vai tocar um cover, aí ele toca a música que está tocando na rádio. Então ele não está cumprindo o papel do músico. Sim. Ele está reproduzindo o que ele está ouvindo na rádio. Ele vai lá, vamos ver, o que entrou na programação das rádios? Tchuc-tchuc. Bom, quer dizer, sabe, aí eu acho que a gente está cumprindo, mesmo com cover, o papel do músico da noite, sabe? Está tocando coisas que... E as pessoas cantaram, sim, Fernanda, sabe? Uma galera mais jovem cantou junto, Brasil, esquentaram os pandeiros. E... Compositores excelentes, não menosprezando... o que está rolando agora, porque cada um tem seu gosto. Não. Mas é que hoje dá para menosprezar, porque tá... Hoje né? Não, é que tudo parte de um limite, assim, né? Tipo, quando naquela época do pagode, em 90 e poucos, a gente até podia, mas tem uns compositores de pagode que compõem, é verdade, compõem mesmo. O sertanejo, universitário, não, eles gastam 2 minutos para fazer uma música. Funk tem uns que, né? Aquelas letras mais sociais ali e tal, de uma galera do morro até que vai, né? Mas, só para concluir, assim, então Floripa tinha muito disso, assim, era óbvio que não é, Maurício? Sim. A gente tocava num barzinho na Barra na Lagoa mesmo, da Conceição, que a gente tocou o verão inteiro, nossos parceiros do Retrô, e o cara que tocava no barzinho do lado, assim, a gente já sabia o repertório dele de cabo a rabo, assim, sabe? E a gente tocava Legião também, óbvio que tem que tocar na galera, e a gente gosta bastante também. Grupo bom. Mas a gente tentava fugir um pouco dos óbvios. Dos óbvios, tocava os óbvios também. Sim. Mas tocava umas coisas que às vezes... Tocam Legião, a gente tocava Sempre Precisei de um pouco de atenção, e notava as pessoas assim surpresas na mesa falando, que legal, fazia tempo que eu não ouvia alguém tocando essa música, sabe? E depois tocava, né? Mudaram as estações também, porque, enfim... Né? Vamos pro intervalinho? Vamos sim. A gente vai para o intervalo e depois dos comerciais continuamos a conversar com o Tony e o Maurício Conrad. Sabe aquele prato bonito, com aroma e sabor deliciosos? Tudo feito na hora, com cozinha aberta onde você vê seu alimento sendo preparado. Só no Picanha Express. Pratos à la carte de grelhados de picanha, filé, alcatra, lombinho e frango, além do prato do dia.
Todo dia um prato diferente. Maminha ao molho, massas, estrogonofe e todas as sextas, pratos com peixe. O Picanha Express está em 2 endereços. Na Rua General Teles, 755, bem no centro de Pelotas, onde atendemos de segunda a domingo, das 11 às 14h30 e de terça a sábado, das 19 às 23 horas. Também aberto nos feriados. E na Rua 15 de Novembro, 732, esquina Cassiano, com atendimento de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentrega 3305-3186. Acesse o nosso site e fique por dentro das delícias do nosso cardápio. www.picanhaexpress.com. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Consulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Consulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos ao vivo com o programa Entre Nós, que hoje está com Tony Conrad, Maurício Conrad, que vão fazer sexta-feira que vem, dia 21, um tributo aos Beatles. Mas como a gente conversava na Moza, como a gente conversava, vai também ter outras músicas, inclusive tuas, né? Não. Como eu te falo assim, Só se pedirem. Não, realmente, é que eu prometi uma coisa para mim mesmo com essa situação das músicas autorais, que é o seguinte: se eu estiver tocando num casamento e uma pessoa me pedir a música, eu vou pedir licença. Eu quero pedir licença aos noivos. Posso tocar uma canção própria? Eu vou fazer todo aquele discurso que é importante e vou tocar, né? Mas é que esse projeto até não cabe muito música autoral. Mas se for alguém pedir, eu toco. Tá, e o que nós vamos ouvir agora então dos Beatles? Vamos ouvir Beatles então? Vamos lá. Can buy me love, can buy me love, boy you diamond rings, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. I don't care too much for money, money can't buy me love. I'll give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, what I got I'll give to you. I don't care too much for money, money can't buy me love. Wow! Tells me so, can buy me love? No, 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 no. See, don't need the diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of thing, but then the money just can't buy. I don't care too much for money, money can't buy me love. Can buy me love, love, can buy me love. Nossa! Como é que
que é cantar em inglês? Como assim? Não sei. É igual a cantar em português. É que, na Porque verdade... vocês pegam ali porque pronúncia, que eu esse acho tipo de que- coisa, no ouvido vocês já conseguem pegar bem Tá, quer que eu responda por mim ou pelo Maurício? O Maurício não consegue Não, ver nenhum. tá, Eu sei. É que eu acho assim, eu sempre tive uma família que foi muito musical e os meus irmãos, uma família muito humilde, assim, tal, né? De não ter acesso a nada, assim, não tinha nem TV a cores lá na casa. Mas os meus irmãos sempre muito ligados, assim, e é óbvio que o meu primeiro inglês, assim, eu me A lembro de gente uma nunca letra. esquece. Eu lembro de uma letra que eu escrevi, que eu copiei. Lembra daquela música do Menudo, cara? Eu tenho LP. Sério mesmo? Tem. Passa Tá. pra MP3 pra gente. Se bem que eu achei Pode. no YouTube. Posso? Tem sim. Não, tô brincando, mano. Eu já achei no YouTube o Robbie Rosa ao vivo cantando. essa Ah, eu música. tenho LP. Ai, meu Deus. Tá. E, Águas passadas. e, por exemplo, Gotta Catch That Plane at 7:30. Eu tenho que pegar o avião às 7:30, né? Pra mim era Caracas-Tatuanha, 7:30 e ele cantava, né? E a gurizada na minha rua falava, meu Deus, pô, bom teu inglês. Eu falava, é isso aí, meu filho. Mas aí depois eu entrei na escola e a única matéria que eu tirava 10 era inglês. Eu gosto dessa coisa. Às vezes eu vou ser honesto, assim, tem umas letras que eu vejo que aí complicado nada, eu faço blá 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 e o pessoal não entende muito e vai em frente. Por quê? Se tocar numa vila onde tem uma galera mais humilde, em inglês, e o pessoal não souber a letra, tu até pode pensar, não, de repente, né, não tem acesso, como eu não tive. Mas eu já toquei, minha querida, em bares universitários. E, por exemplo, Creedence, Have You Ever Seen the Rain, vai o refrão, só o refrão. Depois a galera não canta mais nada de letra nenhuma, entende? E uma coisa que me ajuda bastante é que eu gosto de dar uma entendidinha na letra, assim, sabe, do que está dizendo Até e tal. pra interpretação também de palco, né, também. É verdade. Porque, né? Verdade mesmo. Mas eu devo errar muita coisa aí, que o pessoal não nota, assim. A vontade é que não dá pra notar, né? Notou alguma coisa errada na letra? Viu? tem nada. Notou, Zé? Não tem nada. Nem o Júlio. Não. Até tu diz pra quem é o Zé. O Zé é o nosso cinegrafista, É. que tá aqui. E o Júlio, que faz o nosso suíte, né? Também editor. Para as pessoas saberem, né? Ele tá falando, né? Mas pra gente saber que é o pessoal todo que trabalha com a gente que faz com que seja possível a gente estar aí com vocês. O Júlio gosta mesmo de pagode. A gente tá aqui tocando rock e ele deve estar lá. Olha lá. Ele não pode falar nada, né? Então Ele não eu gosto pode de- falar, ele não pode falar. Ele tá com um sinalzinho do rock and É, roll do clássico. né, rock, roqueiro. do rock. Mas e aí, fala. Mas a minha relação dos Beatles falando Sim. assim, né, Fernando, é uma relação assim que é muito engraçada, porque eu, por exemplo, eu gosto tanto quanto, ou talvez um pouco mais, dos Bee Gees do que dos Beatles. Eu porque eles amo têm uma Bee história Gees. muito parecida mesmo, assim, sabe? Eles são grandes compositores, são parceiros, só que a grande vantagem que eu acho dos Bee Gees é que eles são mais nós, assim, são mais pessoas do povo. Eu vi uma entrevista do Bee Gees, um show deles que eles estavam fazendo com entrevista, e de repente o Barry Gibb, o Barry Gibb dos Bee Gees, sabe? Não precisa falar, né, que é Bee Gees no mundo todo. Nossa. Ele fala, aí o cara pergunta, é verdade que a sua mãe vem sempre nos shows e ela costuma levar comida? E ele fala, é verdade. Inclusive ela está aqui hoje, ó. Olha lá minha mãe, aí a mãe dele, aí a mãe dele levanta, ela parece uma pessoa comum. Normal. E aí ele fala, inclusive ela trouxe bolo hoje, trouxe mãe. E a velha levanta, gente, um pote com bolo. Nossa, que legal. Entende? Bem- Os Beatles já tem essa coisa mais assim, falando mal do Paul McCartney, eles brigando, aquela coisa chata, assim, sabe, da separação né? deles, tipo... Eu acho que é meio frustrante pra gente Mas que é fã, assim. Isso aí é uma coisa mais ídolo, mais um pedestal do que os Bee Gees, né? É verdade. Não, Sentir mais. Até o fato dos Bee Gees, sabe aquela música dos Bee Gees que é I can think of younger days, we're living for my life, né? I could never see tomorrow, I learned about the sun. How can you mend this broken heart? Essa música eles fizeram porque eles se separaram e foram para cada lado e falaram, que é Bee Gees, nada, eu sou o Robin Gibb. O Barry falou, eu sou o Barry Gibb produzindo essas cantoras, não preciso do Bee Gees. E um dia eles contam que se olharam e disseram, eu não estou feliz, eu era feliz quando eu viajava com os meus irmãos tocando. E um dia bateu na porta um do outro e se encontraram e disseram, vamos fazer. Então fizeram How Can You Mend a Broken Heart, que na verdade é uma letra romântica, mas que eles fizeram Pra naquele eles, momento de dizer assim, quer saber uma coisa? O Robin Gibb cantou Like a Fool, que era legal, cantou Juliet, que era uma música bonitinha, e o Barry Gibb produziu lá, Barbra Streisand e tal, outras coisas. Mas eles disseram, cara, eu sou feliz com os meus irmãos compondo as nossas músicas e tal. Legal, né? Imagina se os Beatles tivessem feito isso, tivessem dito, cara, eu sou feliz tocando com eles. O John chegava a declarar,
Eu, depois de ter tocado com outros músicos, me dei conta que os Beatles nem eram tão bons músicos assim. Mas, pô, mas foi o que fez o John Lennon ser o John Lennon, foi ter começado aquela história legal lá, né, na década de 60 e tal. Aí teve a Yoko no meio, aí piorou. Aí foi no final, mas já estava desgastado. Já tava. Eu li um livro, inclusive, eu ia trazer o livro para mostrar, mas enfim, é a minha vida gravando, Here, There and Everywhere, minha vida gravando os Beatles. Tá? Que é muito legal, assim, principalmente para quem é fã dos Beatles. Às vezes é complicado de falar. As pessoas, de uma forma geral, que gostam dos Beatles é uma coisa, principalmente até mesmo com esse show que a gente vai fazer. Mas aquele pessoal que é apaixonado por Beatles... Coleciona tudo, né? Eles são chatos em admitir certas coisas. O Paul McCartney, o que eu aprendi com esse livro, com um cara que acompanhou as gravações dele. Eu até vou postar depois um trecho do livro que eu estava lendo esses dias. Eu abri lá e o Maurício estava lendo e parou naquela página que é a parte que ele conheceu o Paul McCartney. A descrição que ele faz do Paul McCartney. O Paul McCartney era o mais trabalhador, que estava lá a fim de fazer o trabalho bem feito. O John era estrela estressada pra caramba. O George errava solo pra caramba na gravação. E o Ringo era o baterista, que até contribuía, mas dentro do limite, sabe assim. E o Paul sempre foi o cara trabalhador, tanto que ele está até hoje trabalhando ainda, faz um show de 3 horas e tal. Enfim, por que eu falei tudo isso? Da diferença, negócio do tá, mas a minha identificação, tá, peraí. Identificação. Mas aí assim, ó, a minha relação com os Beatles é assim, ó, chega um ponto que tu toca demais, aí tu pensa assim, agora tem que dar um tempo, né? Mas agora mesmo, quando a gente ficou ouvindo as músicas assim, eu tava lá em cima, né, ouvindo no computador algumas músicas e eles lá embaixo, né, eu ouvia eles lá conversando. Aí de vez em quando eu enfiava a cabeça na janela e dizia assim, gente, mas esses caras são bons demais. Não é verdade? E como é que eu vou perguntar pro Maurício agora? Em relação aos Beatles, pode ser que tu toques e não seja uma coisa, tu conhecesse através do teu pai, assim, sim, eles, tu gosta de uma coisa mediana, porque até pode falar, de repente toca, sim, faz um negócio. Você não vai tocar dia 21, mas pode falar. Não, eu conheci por causa do pai, porque eles tinham CDs e eu ouvia de vez em quando. Mas antes eu não gostava muito, só que aí agora, como eu tinha que tirar umas músicas, eu comecei a ouvir mais e comecei a gostar mais. E agora eu sinto mais vontade de ouvir. Né? Tipo, é difícil às vezes, porque não toca, muito raro, né? Eu faço um trabalho que até de resgate histórico com eles, que é o seguinte, eu digo para eles assim, gente, quer ver? Desculpa, gente, no carro lá eu colocava, escuta isso aqui, aí colocava Bruno Mars, aquela porrada, né? Sim. Aí eu falo, 2013, 2014, tá? Aí eu fiz isso aqui, colocava Maroon 5. I was so high, tá, beleza. Aí eu falo assim, agora escuta isso aqui, façam. Isso foi gravado em 63, então tu olha a distância que é. E os caras conseguiram chegar com a limitação lá do que eles tinham para gravar, né? Limitação, não sei se está certo. Enfim. Sim, limitação. Com o limite que ele vendo lá, enfim. Não, eles conseguiram chegar ao ponto de a música por si só ser esse tesão, assim, essa tá numa formatura, às vezes, tá tocando aquela porrada, né, atual, de repente entra aqueles... E tu sente, meu Deus, o rock and roll, e os caras conseguiram fazer isso com 4 canais, meu Deus, com gritos e palmas, então quer dizer, não tem como tu, né? Claro. Então, mas é uma relação de amor e ódio, assim, de vez em quando eu falo, não aguento mais ouvir, toca Beatles, não, Beatles não. Mas agora pra sexta-feira eu tô muito empolgado pra fazer de novo os caras. Os caras são bons pra caramba. São bons, né? Tá aprendendo a gostar, então, mais. Sim, bastante. É porque eu acho que aí começa a conhecer até, de repente, a história, né? Ver, como tu falasse, que esse baita tempão, 50 anos, se tu for ver. É que nem o Elvis, por exemplo, sabe? Eu falo pra eles do Elvis, eu digo assim, gente, eu sei que quando a gente fala de Elvis, não vem. Mas é que, gente, o Elvis fez aquilo tudo em 50 e poucos. Né? Quando o cara cantava, né, tipo One true party in the county jail, prisoners stand, they forget the whale. The winds are jumping and they began to sweep. You should have the right night jail, but you see the let's rock. Everybody let's rock. Everybody in the room say a bar. What it said that you in jail was rock. Slide a seat on the block stone, but on the way to corner me you're not alone. Want to see nobody, don't you be no square. I can't buy the party in the wood in jail. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the room say about what I said that you in jail was rock. Hey! Depois desse fantástico dizer que eu não perdia um filme do Elvis Presley, a gente vai pro intervalinho.
Casa Blumenau, a loja preferida de Pelotas e da região. O melhor em cama, mesa, banho e tapetes das principais marcas, como a São Carlos. Para todas as estações temos tecidos, roupas de cama, como edredons, jogo de lençóis e toalhas da Altenburg, Doller, Budmeier, Karsten, Santista, Artex e cobertores Etrúria, Jolitex e o que você imaginar de modelos, tamanhos, cores. Qualidade, variedade, estilo e economia. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson! Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You messed with my sister, huh? Get him! Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. That's disgusting. You can have it. That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com Entre Nós e a gente até meio começa assim, porque nos bastidores segue a música da melhor qualidade aqui. Os guris, assim, ó, estão de parabéns, como sempre, o Tony, o Maurício. E a gente conversava, até eu te perguntei, se no show do dia 21, lá no Moza, que eu vou dizer onde é, que é na Dom Pedro II, do 520, até o Julinho tem um endereço, se ele puder botar, porque a gente está falando, né, tem que saber onde que é. Tu me dissesse que música tua não vai ter. Mas não, se alguém pedir, se a gente vai tocar. Se alguém pedir. Claro. Mas durante o show vai ser só Beatles? Não, a gente vai tocar bastante coisa. Bastante não, mas algumas coisas dos anos 50. Elvis e essa, por exemplo, Maurício na guitarra. Back up in the woods, I'm on the evergreens. Start walking to the middle of the world. We're a little country boy named Johnny B. Good. Well, now whatever learned to read and write so well. We'll play the guitar just like a ring in a bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go. Johnny B. Good. Sensacional, sensacional. E o show começa a que horas? 22.
22? 22. É 1 hora? 2 horas, aproximadamente. Nossa, 2 horas de show. Sim, sim. Na verdade, a gente vai deixar rolar de acordo com o que acontecer, né, Fernanda? Assim, como eu te falei, assim, eu aprendi com o tempo, assim, quando a gente toca em Jaguarão, por exemplo, essa festa é anos 80, assim, flashback. Então, uma vez eu tive falei, não, quer saber? Porque pra mim é um inferno estar tocando lá. Eu tô tocando e pensando no repertório, eu tô pensando na letra, sorrindo as pessoas, né, então, enfim, e pensando na próxima música, que dá pra emendar, às vezes avisando a banda e tal. E eu falei, cara, pra não ter estresse, eu vou fazer o setlist pronto. Aí fiz. Não dá certo, assim. A gente começou, tocou a primeira música, tocou a segunda, eu virei pra Maurício e falei, Maurício, peguei lá, esquece, vamos embora. Né? Sim, é o que vem. É o que vem, então de repente a gente fala assim, pô, vamos começar com I Saw Her Standing There. E aí tu chega lá no bar e fala assim, pô, não sei porquê, mas eu tô sentindo que Yesterday caberia bem nessa hora. Então a gente vai sentir mesmo, assim, a gente quer que a galera... Uma coisa importante dizer, assim, ó, tá? Que talvez a gente até perca alguns clientes do bar, mas eu vou falar, paciência. A gente quer que a galera que vá para ouvir a gente tocando Beatles. Eu não tenho uma guitarra Rickenbacker, tá? Que era a marca da pessoa que tu... porque eu não entendo. A gente não vai tocar com baixo Hofner, tá bom? A bateria não é Ludwig, a gente vai tocar talvez com um Cajon, que foi comprado por R$300 aqui no Uruguai. Então, assim, ó, tem sempre o pessoal que curte Beatles que vai e fala, pô, cara, legal pra caramba, assim, a gente ouviu as músicas, ouviu as baladas românticas, e tem aqueles idiotas que vão pra frente e ficar pedindo Helter Skelter, Helter Skelter, porra, a gente vai tocar meio acústico, entende? Sim. Então a gente vai pra quem quer ir lá, a gente vai tocar as mais pops e mais românticas, a gente vai tocar coisas lá do começo de carreira e tal, assim, tipo, a gente vai tocar coisas assim, ó, Anna, you come and ask me, girl, to set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. All of my life I've been searching for the girl so lovely that I love you. Oh, now, but every girl I ever had breaks my heart and leaves me sad. What am I supposed to do? Oh, Anna, just one more thing, girl. You give back your ring to me, and I will set you free. Go with him. Às vezes, geralmente quando vem algum cantor, porque esse programa é muito difícil a gente trazer algumas pessoas da música, né? Até porque é um programa mais de debate, então são poucas pessoas que vieram aqui. Tu já viesses acho que umas 2, 3 vezes, né? A gente não é que seleciona, mas como o programa ele é um programa de entrevista, né? A ideia é que venham expoentes mesmo, né? Ou divulgar a gente que está começando, né? Aquela coisa assim, tem algum trabalho diferenciado. E eu sempre pergunto para as pessoas isso, como é que é tocar em bar? Eu fico pensando, eu não sou, né? Não toco música, não canto, mas eu fico pensando, tipo, as pessoas estão ali conversando. Como é que é isso para vocês, se vocês já são acostumados? Claro, muitos estão ouvindo, muitos estão apreciando, mas tem aquele barulho, aquela conversalhada. Isso não deixa uma coisa meio... não sei. Mas para pensar comigo uma lógica simples. Porque eu gosto sempre quando uma pessoa faz uma pergunta ligada à música, eu saio um pouco da música. Não vou falar das entrevistas, mas todo o teu trabalho, 100% dele é prazeroso? Ou tem alguma parte do teu trabalho que pensa, pô, essa parte eu não gostaria de fazer? Sim. Então, entendeu? O músico tem muito essa coisa do, ai meu Deus, toquei ninguém ouviu. Mas, gente, a gente, dos shows que a gente faz ao mês, assim, tá? Olha, eu diria assim, de cada 10, 8, né, Maurício, 7
8, as pessoas estão ali ouvindo. Aí fui tocar num bar, deu azar, gente, entendeu? Assim, eu, tipo, tô lá, chego, aí tem uma mesa que tá gigantesca, tem um aniversário, o pessoal tá conversando no aniversário. Falta de respeito com o artista. Por favor, gente, não, sério, assim, é a minha opinião, entende? Claro, talvez claro. Eu acho que uma coisa assim, Fernanda. Falta de respeito, sim. Vou te dar um exemplo assim, que eu tô falando sério, não é brincadeira, claro. gente. A gente foi contratado para uma formatura no começo de 2013, né? Acho que foi 2013. E eram 2 formandas, tá? Uma formanda nos contratou. Ela nem conhecia o nosso trabalho. A primeira coisa que eu falei é assim, gente, eu não toco sertanejo universitário e nem pagode, a gente toca uns sambas. Bom, fomos. Quando a gente chegou para tocar na tal da formatura, a outra formanda chegou e disse, a primeira coisa que ela disse, Tony, bastante sertanejo universitário e samba, tá? E pagode. Eu falei, peraí, gente. Sim. Fiz assim, juro, o Maurício tá aqui testemunho, eu não mentiria na frente do meu filho. Eu falei, peraí um pouquinho. Fiz assim. Não, peraí, mas é que eu conversei com a fulaninha então. Que me contratou. Sabe o que a gente fez? A gente tocou 10 minutos, eu acho. Né? Sim. Aí porque a gente falou, não, vamos ser profissionais. A moça falou, não, então tá, então toca aí essa porra. Sim, tipo, sim. Aí nós ficamos lá, né? A gente começou a tocar. O pessoal estava dançando, estava se divertindo, aí tinha os idiotas. Aí que eu te falo que... sem educação. Por exemplo, eu não acho falta de educação, por exemplo, o pessoal está sentado numa mesa que tem uma aniversariante e estão conversando. Não, isso pessoas aí, que não se veem há não sei quanto tempo. Eu vou lá e eu dizer, estão falando alto demais. Não, agora os idiotas, sabe o que eles faziam, Fernando? Eles ficavam de costa assim, ó, na nossa frente, assim. E quando acabava eu fiquei com mais ódio desse estilo musical. Quando acabava, nós lá tocando sambas e tal, os idiotas gritavam, arrocha, arrocha. Sim, eu falei, pô, vou arrochar a mão no teu orelha, idiota. Enfim, sabe o que a gente fez? Aí o que eu fiz? Eu fiz o que eu podia fazer. Eu falei, gente, muito boa noite, a gente está... Não, Maurício, gente, pedi dinheiro naquela noite. Falei, a gente está fazendo nosso trabalho, mas realmente a nossa música não está de acordo com... Então, assim, a gente vai deixar o DJ trabalhar, que nem era DJ, éramos nós lá que estávamos com o pendrive. Deixei meu som lá, recebemos, acho que 30% do cachê, a gente foi embora, assim, sabe? Então, isso que eu chamo de desrespeito. Sim, falta de educação, mas essa falta coisa de do pessoal tá comendo, a gente passa por isso, né? Então, já que um artista desses grandões não... Eu encontrei a dupla, né, famosa aqui de Pelotas, que não vou dizer que de repente eles podem não gostar de eu falar. Na rodoviária, e eles me falaram, Tony, tu pensa que a nossa vida hoje em dia é só flores? Não, a gente faz showzinhos no interior de São Paulo e tal, que às vezes a gente passa por uns perrengues e tal, entende? Claro. Então o que eu acho que falta... faz parte da profissão, né? Tu tá ali pra te molhar, né? Claro, exatamente. Tá na chuva pra se queimar, como dizia o Vicente Mateus, né? Exatamente. Então toda profissão tem esses problemas. Ou tu acha que não, imagina, gente, fala sério. Isso não, é que nem a gente, né? As pessoas veem a gente aqui e acham que é tudo lindo, maravilhoso, que é só chegar aqui, verdade, né? sentar... E não vem aqui os guris correndo pra lá e pra cá, nas câmeras, deu algum probleminha ali, tem que se virar, né? Ou atrasou, ou faltou uma informação. Só que sai todo legal, assim, né? Então, claro que tem todo um trabalho de dias para chegar em ficar, às vezes, 10 minutos, né? A gente aqui tem um espaço de 1 hora, mas de ficar, né? Um lance, por exemplo, com imprensa, que eu já vi muitos músicos reclamarem, que eu entendo perfeitamente, eu entendo, me chamaram já várias vezes para programas de TV. Que horas começa o programa? 30 minutos. Tá bom, tu pode chegar às 11h30? Posso, cheguei às 11h30. E tô eu observando lá, né, que o programa terminava 1h e era 10:50 e não tinha me chamado ainda. Me chamaram e eu vi lá, tá entrando no ar, tem 3 minutos. Para eu falar e tocar um pedaço de música que eu falar. Então, ele fala da agenda. Mas eu entendo, sabe, o rapaz depois que terminou, assim, veio, Tony, me desculpa, eu falei, cara, eu entendo perfeitamente. O que falta no mundo hoje em dia, gente, é compreensão. Sério. Lindo, Fernanda. É o que eu digo. Mas é verdade, o que falta é compreensão. Por exemplo, o cara buzinou do lado, peraí, por que ele buzinou? Não buzinou porque é idiota mesmo, vá. Sim, mas peraí, por que ele buzinou? Teve algum problema, sim. Eu tenho uma história que eu vou ter. Gente, aqui a gente fica velho e vai falando mesmo. Eu tava com um carro tentando entrar numa avenida, resumindo, né? Então, o cara buzinou lá atrás, deu sinal de luz. Eu falei, idiota, não tá vendo que tá vendo o carro? Bem, falei, só foi buzinar. Aí, o famoso passa por cima e tal, né? Aí abriu a porta do caminhão e falei, mas não acredito, vou me estressar. O cara veio e disse assim, Tony, o teu limpador traseiro tá desencostado, o negócio tá ligado, cara. Tá entendendo? Claro, quantas vezes a gente não passa por isso na vida, né? Assim,
Aí ali eu passei pelo menos no trânsito e a na vida escutar. também. A sempre pensar, peraí, o que aconteceu Tem mesmo? algum problema. Né? Sim. E às vezes a gente tem que dizer assim, não, realmente, essa pessoa aqui é um idiota mesmo, aqui tá aqui para tirar sarro da banda e vá, sabe, Sim. as favas. Tudo é questão de A gente limite. está indo para o fim, Tá. infelizmente. Tem que falar de umas coisas. Não... Fala do... Vamos voltar para falar, então, essa semana, amanhã, já que a gente está ao vivo. Isso. Dia 14, Bagé. Dia 14 em Bagé. Dia 15, escritório, aqui em Pelotas. Dia 21 tem o Moza, né, que é especial que é o que Beatles. a gente está falando. Dia 22, o casamento aqui em Pelotas, inclusive, do casal muito querido, não vou ver o caso. E dia 20, tem esse... Eu só falar rapidinho, gente, assim, a gente fez uma parceria com... Para esse CD aqui, que foi financiado 100% pelo Procultura, gente. A Procultura está recebendo inscrições até dia 16, inclusive, fica a dica para a galera, viu? A gente fez uns workshops em escola, que era a contrapartida sociocultural. A gente foi trabalhar em escolas e tal, e o pessoal do Pelotense propôs a gente fazer um festival. Então a gente vai fazer um festival de música no Pelotense, mas antes disso, a gente dia 20 está promovendo esse evento que é beneficente, que beneficia as pessoas das E3 que ficaram desabrigadas e tal. Você sempre participa disso, Um quilo de alimento não perecível, tá? E R$2. Ganha o meu CD, esse do Procultura, ou então paga R$5 e o que vai reverter pra gente do CD são R$2 só, os R$3 ficam para eles comprarem alimentos, o pessoal do Grêmio do Pelotense, tá bom? Isso vai ser dia 20. E eu não posso deixar só de falar que o pessoal da Zoom Marketing, que é onde trabalha a Cândida, essa Cândida, claro, né? São nossos parceiros, gente, podemos contar com eles, assim, eles nos cederam os ingressos e são nossos amigos, tá? Tudo que precisar em material gráfico, Zoom, ficou legal assim? Ficou. Ficou bom? Ficou bom, merchandise? Ficou legal, tá né? bom? Lá no Facebook a gente... Então a gente vai agradecer o pessoal que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. O nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem e é claro que a gente vai terminar com uma palhinha, né? Mais um pouco do Tony e do Maurício Conrad. Então tá bem. A gente vai... Esperamos vocês dia 21, tá, gente? Quem tiver a fim de ouvir Beatles, assim, com toda a nossa alma dedicada a tocar Beatles ali na hora, talvez não falte o arranjo de claviola, mas a gente vai tocar de coração, tá bem? Vai se divertir. A gente vai cantar junto. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be.